Fala, galerinha! Vamos para a nossa última aulinha de revisão aqui de cinética agora, hein? É a última aula de cinética, nas últimas aulas de cinética, melhor dizendo, você estudou alguns conceitos importantes. Eu vou recapitular esses conceitos e aí, ao final da nossa revisãozinha, eu fiz a proposição de alguns testezinhos para que você acabe não se perdendo em cinética, né? Importantíssimo esse tema aqui, principalmente para os interessados do Enem, tá? Então, o nosso foco agora é para cinética e Enem. Cinética cai em qualquer concurso, né? O Enem gosta bastante porque é o parâmetro do ensino médio. Então, vamos lá. Pessoal, cinética, conceitos iniciais, velocidade de uma reação química. O que os alunos mais erram? Olha essa reação aqui. Gente, uma reação bobinha. B dando A. Reação boba. O que você tem que tomar cuidado? Sempre a concentração dos reagentes, ela diminui no decorrer da reação. Por quê? Os reagentes são consumidos. Isso na velocidade média é fundamental. Tudo bem? E claro, né? O meu produto A, por que o produto A aumenta a quantidade, aumenta a concentração? Por quê? Simples. Porque ele é produzido. Então, os reagentes consumidos e eles produzidos. Nas nossas atividades semanais, né, nós tivemos alguns testes desse. Tá? A maioria do pessoal se confundiu. Então, a concentração diminui para os reagentes e aumenta para os produtos. Outro detalhe, fizeram uma pergunta online lá que foi uma pergunta interessante. Professor, sempre é zero a quantidade de produtos? Não. Nós temos, às vezes, algumas reações onde já tem produto na reação. É uma manha industrial, é um artifício para aumentar o rendimento de reações. Então, às vezes, o gráfico não começa em zero. Fique atento aí à leitura dos gráficos, tudo bem? Tá? Então, reagentes consumidos, produtos formados, tudo bem? Agora, vamos lá. Velocidade média de uma reação. Pessoal, muito importante. Em função a um componente. Eu não disse em função a um componente A ou B, eu disse em reação a um componente qualquer. Por exemplo, vamos pegar aqui reagentes. Vamos pegar o nosso reagente B lá da nossa reação. Então, a velocidade média dos reagentes em relação a um componente é sempre a variação desse reagente pela variação do tempo. Só que detalhe, lembra-se que os reagentes são consumidos? Então, sempre essa variação vai dar negativa. Eu tenho que usar um fator de correção negativo ou você usa a matemática, que são o módulo. Tá? Você usa módulo. Então, essa variação dos reagentes sempre vai dar um valor negativo. Sempre a quantidade final ela vai ser o quê? Menor que a quantidade inicial. E sempre essa variação vai dar negativa. Ou você usa módulo, que é um jeito matemático massa, ou você usa quem? Um sinal negativo, que é um fator de correção. E para os produtos, em relação a um componente, sempre a variação ou a variação da quantidade dos produtos divididos pelo tempo. Aí sim, né? Como os meus produtos, sempre a quantidade final é maior que a inicial, essa variação é sempre positiva. Tudo bem? Tá? Isso em relação a um componente. Por que eu chamo a atenção disso? Olha só. Se você fosse pegar em relação, por exemplo, a um componente, ou não informa um componente é um reagente ou produto. Agora, se você não informar isso, aí você vai ter que tomar cuidado. Sem informar o componente, aí eu vou falar velocidade de uma reação, por exemplo. A velocidade de uma reação química. Aí eu posso pegar um componente, seja ele reagente ou produto, e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico. Por exemplo, a variação de um reagente pelo tempo é a velocidade de consumo. Divididos pelo meu coeficiente estequiométrico é a velocidade média da reação. Então, se eu não falar assim, ó, qual a velocidade média do reagente A? Aí é em reação a um componente. Em relação a um componente. Se você não falar que é em relação a esse componente, ele quer a velocidade média da reação química. Aí você pega um componente, reagente ou produto e divide pelo seu coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Fizemos vários exercícios desse aí. Inclusive, eu gravei uma aula só resolvendo esses testes para vocês. Tudo bem? É bem tranquilo isso aqui, não tem problema. Agora, vamos lá. Gente, eu montei esse quadrinho, que esse quadrinho aqui é importante. Olha só. Vamos falar um pouquinho da teoria das colisões. Esse é um fluxograma, nós chamamos de fluxograma. Teoria das colisões. As colisões podem ser dois tipos. Elas podem ser efetivas ou não efetivas. O que é uma colisão efetiva, gente? Quando um reagente bate com outro, não adianta ter um choque qualquer. Eu chamo de choque ou colisão, tanto faz. Então, esta colisão ela tem que ser efetiva. O que é uma colisão efetiva? É uma colisão onde um reagente está favoravelmente colidindo com o outro reagente. Por exemplo, digamos que a colisão efetiva tem que ser assim. Acompanhe as minhas mãos. Suponha que a minha mão direita e esquerda sejam quem?
duas moléculas diferentes que irão colidir para produzir um produto. Este é o choque efetivo. Não adianta vir assim, não adianta vir assim. Eles têm que ser o quê? Efetivo. Onde a superfície de contato entre as moléculas tem que ser máxima. Tudo bem? É assim que funciona, esse é efetivo. Se o choque é efetivo, nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, efetivo, então, esse choque tem uma orientação favorável. E tem que ter também energia. Pessoal, presta bem atenção. Não adianta ser apenas uma colisão efetiva sendo uma orientação favorável. Não adianta apenas ter uma orientação favorável. Tem que ter orientação favorável e energia. Professor, eu posso ter apenas energia? Não, também não adianta. Apenas uma orientação favorável? Também não adianta. Para uma colisão ser efetiva, eu tenho que ter o quê? Ou uma colisão ou choque, tanto faz. Eu tenho que ter uma orientação favorável das moléculas, tudo bem? E energia suficiente. Não é nenhum e nem outro, é os dois. Tudo bem? Agora, se uma colisão não for efetiva, então eu posso ter uma outra possibilidade. Por exemplo, eu posso ter energia insuficiente ou uma orientação desfavorável, um dos dois. Para que tenha reação, tem que ser uma colisão, seja efetiva, ela tem que ser uma orientação favorável e uma energia suficiente. Ponto. Tem que ter os dois parâmetros. Não é um ou outro, é os dois. Tudo bem? Tá? Essa é a ideia da teoria das colisões. Então eu tenho que ter energia suficiente, que é a energia de ativação, e aí nós vamos ter que ter uma orientação favorável. Tem que ter os dois para que uma reação aconteça. Tudo bem? Pessoal, seguinte, olha só, pega esses dois gráficos aqui. Dois gráficos velhos conhecidos de vocês. Esta aqui é os reagentes, aqui está os produtos. Veja que a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Já sabemos que é uma reação exotérmica, tudo bem? Então vamos colocar aqui o calor é liberado, a reação é exotérmica porque a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Presta bem atenção. Eu tenho que ter uma orientação favorável e energia que tem que ser suficiente. Essa energia é essa aqui, ó. A distância da entalpia dos meus reagentes até o complexo ativado é onde o quê? Quando eu tenho a orientação favorável das moléculas, quando elas estão na iminência de formar os produtos, elas têm um acréscimo na energia. Esta energia é complexo ativado. Quando as duas moléculas com orientação favorável e energia suficiente colidem, né, eu tenho uma colisão efetiva, um choque efetivo, ou seja, vai ter produto, elas formam o que nós chamamos de complexo ativado. Complexo ativado nada mais é do que o ponto mais alto do meu gráfico aqui, ó. E aí, a partir desse ponto, a energia cai. Só que pode cair a energia para uma reação exo ou para uma reação que nós conhecemos como endotérmica. Por quê? Aqui a entalpia dos reagentes ela é menor que a entalpia dos produtos. Então, aqui houve absorção de energia. Ou é endo ou é exo. Mas qual que é a diferença entre elas? A diferença, a grosso modo, é o calor liberado ou absorvido. Liberado, exotérmica. Absorvido, endotérmica. Veja que para esta mesma reação, se esta reação é exotérmica, olha a energia de ativação. A energia de ativação é a variação da entalpia dos reagentes até o meu complexo ativado. Agora, veja essa aqui, ó. Essa aqui é uma reação onde a energia de ativação é grande, gente. Olha só. A energia de ativação desta reação é maior do que essa. Qual que é a conclusão que nós temos disso? Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a velocidade da reação. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos escrever isso. Por exemplo, quanto menor a energia de ativação, mais rapidamente essa reação ocorre. Por quê? Veja, ó, vamos fazer um caminho, como se fosse andar aqui, ó. Se você andar dos reagentes aos produtos, esse é o caminho mais curto, ó. Por quê? Dos reagentes até os produtos aqui, o caminho mais longo. Então, quanto mais longo o caminho, mais lenta a reação. Quanto mais curto o caminho, mais rápida é a reação. Outro detalhe, ó, de modo geral, a velocidade de uma reação química está, eu diria que, diretamente relacionada, ligada, como queira aqui, à frequência das colisões. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a probabilidade de um choque ser efetivo. Então, por exemplo, eu tenho várias colisões de moléculas, mas nem todas as moléculas colidem de forma efetiva. Não é uma colisão efetiva. Por quê? As orientações não necessariamente são, eu diria que, favoráveis. Tudo bem? Então é assim, das várias colisões que nós temos, algumas são, eu diria que, efetivas. Tá? Por exemplo, se fosse pegar a fusão de hidrogênio.
A fusão de hidrogênio é quando eu tenho um mol de hidrogênio com outro mol de hidrogênio produzindo hélio, que é a reação no Sol. Gente, só para vocês terem uma estimativa, para que um hidrogênio tenha uma colisão com outro hidrogênio e ocorra a fusão, tem que ter energia e tem que ter o quê? Um choque efetivo. A probabilidade de um hidrogênio colidir com o outro e ter uma reação efetiva é 1 elevado, eu diria que 10 elevado a 40. Então veja, 10 a sexta é milhões. 10 a 40 é o quê? É um número muito grande. Essa é a probabilidade. Então tem que dar 10 a 40 choques, 10 a 40 choques para que uma seja efetiva. Tá? Então essa é a ideia, essa é a reação do Sol, para vocês terem uma noção. Então é assim que funciona, quanto mais choques, maior a probabilidade deles serem efetivos. Por isso que nós vamos falar daqui a pouco como que eu faço para aumentar a velocidade da reação. Nós temos algumas manhas, inclusive industriais. Né? Por exemplo, fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Tá? Aqui que eu vou te falar, aqui tem algumas manhas. Vamos ver aqui, ó, superfície de contato. Pessoal, quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade das reações. Por quê? Que nós temos que ter ali entre os componentes. Eu não vou mostrar a reação, eu vou mostrar uma ideia. Olha a ideia. Pessoal, aqui nós temos quem? Um quadrado. Veja, esta área aqui, ó, é a mesma daqui. É a mesma área. É o mesmo quadrado. Qual que é a diferença entre isso aqui? Veja, aqui eu tenho apenas o contato nas laterais, em cima e embaixo, né? Eu diria que nos dois lados, na superfície. A diferença é que eu peguei a mesma área e triturei. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a reação. Se você, por exemplo, pegar esse mesmo exemplo, pega um prego. Se você colocar um prego em ácido, né, é um exemplo clássico do laboratório, ele é uma reação que está baseado aqui. A área do prego é pequenininha, é só em torno do prego. Agora, se você pegar o prego e fazer palha de aço, aí eu vou ter a situação 2. Essa situação aqui, a superfície de contato é maior, a velocidade é maior. Então, a mesma ideia. A área é a mesma, eu apenas triturei. Então, comprimidos efervescentes triturados, a reação com água é maior, porque a superfície de contato é maior. Para acender uma fogueira, você não pega toras grossas, você pega gravetos. Por quê? Os gravetos têm uma superfície de contato maior, é mais fácil de você acender o fogo e assim sucessivamente. Tudo bem? Eu coloquei a ideia. Apenas aqui a área é a mesma, mas aqui está triturado, aqui não está triturado. Tudo bem? Maior superfície de contato, maior velocidade de reação. Agora, outro fator. Gente, se vocês forem olhar aqui, a temperatura é um fator fundamental. Quanto maior a temperatura do sistema, seja exotérmico, seja endotérmico, maior a velocidade da reação. Então, o aumento da temperatura acelera tanto uma reação endo quanto uma reação exotérmica. Tudo bem? Tome muito cuidado com esses detalhes. Então veja, o que eu coloquei? De novo uma imagem, ó. Menor temperatura, maior temperatura. O que você observa? Gente, é o mesmo sistema, é o mesmo cubo com o mesmo número de moléculas. Aqui as moléculas, elas estão com um tipo de agitação. Nós chamamos de agitação térmica. A molécula, ela está passeando pelo sistema, é como o ar. O ar não está parado. As substâncias, eu diria que o O2 e o N2, que são as substâncias que compõem o ar, elas estão em constante movimento. Movimentos brownianos, movimentos aleatórios quaisquer. Agora, o que acontece quando você aumenta a temperatura? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação térmica das moléculas. Então elas ficam o quê? Aqui eu tenho moléculas com velocidades ou energia cinética. Lembra-se, energia cinética é igual mv² sobre 2. Tudo bem? Então, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. A energia cinética dessas moléculas é uma energia cinética X. Aqui, com certeza, é maior do que X. O aumento da temperatura aumenta a energia térmica. Então, se você aumenta a energia térmica do sistema, aumenta a velocidade das moléculas, elas estão mais velozes. Logo, a energia cinética é maior. Então, quanto maior a velocidade dessas moléculas, ou seja, maior energia cinética, ou seja, maior temperatura, maior a velocidade da reação. Por quê? Eu vou aumentar a energia do sistema e vou aumentar a probabilidade de choques. Por isso que a temperatura, gente, a temperatura é um dos fatores fundamentais. E detalhe, nas questões o que mais aparece é o termo temperatura. Tudo bem? Um exemplo clássico. Quando você tem um alimento e deixa ele em geladeira. Por que você deixa ele em geladeira? Porque a temperatura na geladeira é menor, diminui as reações de decomposição. Ou seja, diminui a velocidade das reações de decomposição. Tudo bem? Beleza? Então, é um exemplo ilustrativo. Quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de choques, porque é maior energia térmica, porque é mais veloz, aí as moléculas, as partículas estão com velocidade maior. O que eu levo disso? Energia cinética. A energia cinética, com certeza, é maior. Agora, veja.
Fatores que influenciam a velocidade de uma reação, a pressão. Quanto maior a pressão exercida sobre um sistema gasoso. Não adianta falar em líquidos, soluções aquosas ou sólidos, tá? Tem que ser o quê? Sistema gasoso. A velocidade da reação também é maior. Por exemplo, olha só, menor pressão. Aqui eu tenho umas moléculazinhas, tudo bem? Numa pressão aqui, uma pressão P1. Se você diminuir o volume, né, você vai ter um aumento da pressão. Então veja só, se você tem a temperatura constante, a diminuição do volume aumenta a pressão. O que aconteceu aqui? Olha a distância entre as moléculas. É uma distância grande aqui, quando eu tenho volume maior e pressão menor. Quando eu aumento a pressão e diminuo o volume, o que acontece? Eu vou diminuir o espaçamento entre as moléculas, então a probabilidade de ter um choque efetivo é maior. Então, se a probabilidade é maior, logo a velocidade também é maior. Tudo bem? Tá? É um esquema ilustrativo aqui. Fatores que influenciam. Catalisador. Gente, essa galinha dos ovos de ouro. Tá? Eu falei para vocês de uma aula inteira sobre catalisadores, né? Foi falado a vocês, e dei alguns exemplos clássicos de catalisadores. Eles aumentam a velocidade de uma reação porque diminuem a energia de ativação. Ponto. Né? Vamos pegar aqui, ó. Se você pegar um catalisador qualquer numa reação exotérmica, tá? Exotérmica porque libera calor. Olha aqui, ó. Reação não catalisada, linha verde. Tudo bem? Reação catalisada, linha vermelha, diminuiu a energia de ativação. Ó. A distância dos reagentes até o complexo ativado é maior para a não catalisada e menor para a catalisada. Catalisadores aumentam a velocidade de reação. Tudo bem? Vamos pegar aqui, ó, para uma reação que seja endotérmica. ΔH positivo absorve calor. O que nós temos aqui, meus caros? Olha só, linha verde não catalisada, linha vermelha catalisada. Veja que a energia de ativação para a não catalisada ela é maior do que para a catalisada. Tudo bem? Se a energia de ativação é menor, então o caminho dos reagentes até o produto é mais curto. Lembra que eu falei para vocês? Caminho mais curto, caminho alternativo, então é o quê? Velocidade maior. Tudo bem? Vamos lá, gente. Fatores que influenciam concentração. Esse é um dos mais cobrados aí em termos de questão. Por quê? Gente, olha só, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade. Só que veja bem, se eu tenho dois reagentes, reagente A e reagente B, se eu mudar a concentração do reagente A diferentemente do reagente B, as velocidades vão ser diferentes também. É por isso que nós temos para a concentração que nós chamamos de lei de velocidade, que é a lei de Gutenberg-Weiss, tá? Então seria assim, ó, lei de velocidade é a velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes elevado à ordem. Tá? A ordem o que é? É um número que pode ser o coeficiente como pode não ser. Tá? São 3 exemplos, já vou te passar aqui. Sendo que a concentração dos reagentes deve ser solução aquosa, estado gasoso. Eu não vou colocar a concentração do reagente estado sólido ou estado líquido. Tudo bem, gente? Líquidos e sólidos não entram no cálculo da velocidade. Tudo bem? Então, olha só. Lei de velocidade. Ó, dada a reação química a seguir. A2 mais 2 de x2 dando 2AX2. Tudo bem? Genérica qualquer. Sabendo que se trata de uma reação elementar, pessoal, elementar, ocorre em uma única etapa. A lei de velocidade é. Então, ele quer saber a lei de velocidade. Se a reação é elementar, gente, é direto. Quando a reação elementar, se e somente se for elementar, os coeficientes estequiométricos são as ordens. Então nós vamos ter aqui a velocidade igual a constante, cada reação tem a sua constante, concentração dos reagentes elevado às ordens. Quem são os meus reagentes? A2 e X2. Eu não vou olhar os produtos. Tá? A reação elementar, portanto, as ordens são os coeficientes estequiométricos. Então seria assim, a velocidade é 1K, esse K depende de cada reação tem o seu K, é a concentração do A2 elevado a 1, tá? Eu coloquei o elevado a 1 aqui para que você entenda que é o coeficiente 1, vezes a concentração do meu X2 elevado ao quadrado. Tudo bem? Por quê? Elementar, as ordens são os coeficientes. O que é a ordem global mesmo, prof? 2 mais 1, ou seja, a soma das ordens é a ordem total ou global. Ou ordem da reação, são os termos aí, os sinônimos, tá? Vamos pegar outro exercício aqui. Dado o mecanismo em duas etapas, A e B, para uma reação em fase gasosa. Reação 1, eu tenho HBr mais NO2 dando HBRO mais NO, etapa lenta. Tudo bem? HBr mais HBRO dando água mais BR2, etapa rápida. Professor, como que eu sei que é lento ou rápido? Você não sabe, por isso que o exercício fornece. A não ser que ele te dê um gráfico. Ele pode te dar um gráfico e aí você pode tirar as conclusões.
Porém, se ele não te der artifício, você não precisa saber se ela é lenta ou rápida, porque esses dados são fornecidos a vocês. Agora, qual equação representa a velocidade dessa reação? É a etapa rápida, a etapa lenta ou a soma das duas? Pessoal, quando eu tenho mais de uma etapa, a reação não é elementar. Não é elementar. Então, reação não elementar ocorre em mais de uma etapa. Elementar, uma única etapa. Vamos ver aqui? A etapa determinante do processo é a etapa lenta, em vermelho, para que você lembre. A etapa lenta é determinante no processo. Logo, a velocidade da reação, eu só vou olhar para a etapa lenta. Professor, e a etapa rápida, que é a letra B? Nem olha. Nem olha. Velocidade é a constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes elevado às ordens, só da etapa lenta. Como eu tenho ordem 1 para o HBr e ordem 1 para o meu NO, a velocidade é HBr elevado a 1 vezes a concentração do meu NO, 2 elevado a 1, vezes o meu K, que é a minha constante de velocidade. Pronto, essa é a resolução desse exercício. Claro, é uma recapitulação, tudo bem? Agora vamos ver aqui. Agora vem as famosas tabelas. Exercício que tem tabela é um pouco mais difícil, sim. Um estudo cinético para avaliar a velocidade da reação entre o íon iodeto e o hipoclorito. O hipoclorito é aquele que eu falei para o pessoal do terceirão, que é utilizado aqui como bactericida, tudo bem? Gente, nessa pandemia o hipoclorito aí é muito bem visto, porque desinfecção de superfícies, até mesmo limpar o sapato em um pano úmido com isso aqui, né? Um pano embebido de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, tudo bem? Ele reage com o íon iodeto, produz o íon hipoiodato mais cloreto, tá? Aí ele deu 3 experimentos entre os reagentes, ó, o hipoclorito e quem? O meu iodeto, tá? 3 experimentos e olha as velocidades mudaram aqui, tudo bem? Escreva a expressão de velocidade. Ele não diz que é elementar e não me deu etapa lenta e nem rápida. Quando tem esse tipo de exercício, vai ter que olhar para a tabela. Gente, olha só. Eu vou escrever um detalhe aqui. Eu tenho a reação e a tabela, que é o que me interessa. A reação é apenas quem? Vou olhar para os reagentes. Os reagentes elevado às ordens. Eu não sei as ordens. Então eu chamei a ordem de CLO- de X e a ordem do I- de Y. Professor, a ordem pode ser 1 e pode ser 1? Pode. Mas pode ser 1 e pode ser 2 e 1, pode ser 2 e 2, depende. Agora, olha só. Como que eu faço para resolver esse tipo de exercício? Presta bem atenção. Olha aqui, ó. Pega o experimento 1 e 2. Eu vou pegar o experimento 1 e 2. O que chama atenção? A velocidade mudou, a concentração do I é a mesma, você está vendo? A mesma concentração de I, de I-, e mudou a concentração do CLO, porque ele foi de 2 para 6, e mudou a velocidade. Tudo bem? Então, como que nós fazemos? Nós fazemos assim, ó. A velocidade, esse é o termo de proporcionalidade, é proporcional à concentração do CLO menos elevado a X. Por que o I menos não interfere? Porque ficou constante a concentração, tá vendo? Então, quando você deixa uma concentração de um reagente constante, a outra varia, você acha a ordem. Por isso que eu peguei o 1 e o 2. Então, se a velocidade é proporcional ao meu hipoclorito elevado a X, o que nós temos? Veja só. A concentração triplicou, foi de 2 para 6, triplicou. E a minha velocidade também triplicou. Então, triplicou a velocidade e triplicou a concentração. Aí, a minha velocidade triplicou, concentração triplicou, só não esqueça que a concentração é elevado a X. Se você for cortar as bases, quanto vale o teu X? Teu X vale 1. Porque, olha só, triplicou, o X é 1. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, o X é 1, então bateu para o coeficiente. Agora, como que eu faço para encontrar a ordem do I-? Simples. Se eu deixei o I- constante e achei a ordem do outro reagente, que é o CLO-, então vamos deixar o CLO- constante. Qual experimento eu pego? Experimento 2 e 3. Ó. Agora a concentração do CLO- é constante e mudou a concentração do I-, só que aqui tem uma pegadinha. Pessoal, olha só a velocidade. 10 a quarta, 10 a quinta. Você tem que deixar as duas velocidades nas mesmas potências. Por exemplo, 2,25 10 a quinta é a mesma coisa que 22,5 10 a quarta. Pronto, essa é a pegadinha do teste. E agora, olha só. A concentração do meu I- é proporcional à velocidade, porque a concentração do CLO- ela é constante. Então, veja. Velocidade agora é proporcional ao I- elevado ao meu Y. Por quê? O CLO- é constante.
Tá vendo? Eu deixo um constante, acho o outro. Deixo o outro constante, acha um. E agora vamos lá. A velocidade triplicou. Foi de 7,5 10 a quarta para 22,5 10 a quarta. De 7,5 para 22,5 é 3 vezes. Triplicou. A velocidade triplicou e a concentração triplicou. Então, triplicou a velocidade e triplicou a concentração elevado a y. Então, 3 elevado a 1 é 3. Então, automaticamente, o meu y também vale 1. Então, se o meu y vale 1 e o meu x vale 1, 1 é o coeficiente do I- e 1 é o coeficiente do hipoclorito. Logo, qual que seria, então, a expressão de velocidade? A velocidade seria a concentração de ClO menos elevado a 1 vezes I menos elevado a 1 vezes K. Tudo bem? Então, é assim que nós fazemos. Se as ordens são exatamente iguais aos meus coeficientes estequiométricos, com certeza essa reação é elementar. Tudo bem? Então, pessoal, eu termino aqui a nossa revisãozinha de cinética. Espero que vocês tenham aproveitado isso aqui ao máximo, né? Isso aqui é para consulta rápida. Você abre a hora que você precisar, pega aquilo que você precisar ou um modelo de resolução e treine em casa os seus exercícios. Pessoal, um grande abraço e até breve.